Você não pode deixar ser engolido pela rotina a ponto de ser um sobrevivente e uma sobrevivente. Gente, essa semana eu fiz uma cirurgia, tô me recuperando, por isso que eu tô um pouquinho ausente esses dias, mas eu não podia deixar aquele nosso bate-papo que faz tão bem para mim e eu tenho certeza que fala com outras pessoas aí também. Eu estou bem reflexiva esses dias por conta desse procedimento cirúrgico, né? E de tantas coisas como vocês, alguns que já seguem aqui o canal já sabem, eu tenho meu esposo que tem, né, se desdobrado com os meus filhos para me ajudar nesse processo, mas isso me fez refletir sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sabe? Algumas pessoas me mandando mensagem, querendo vir me ajudar, né, a passar por esse processo que, gente, é bem dolorido, viu? Fiz uma cirurgia no útero e para sentar, deitar é tudo bem dolorido. Mas enfim, eu queria falar com vocês sobre isso. Às vezes eu tenho algumas falas e eu fico até preocupada, sabe? De repente algumas pessoas ficarem pensando que eu tô querendo que vocês sejam egoístas. Não, não é isso, tá, gente? Eu também não sou assim. Mas é porque às vezes, muitas das vezes, a mulher faz muito isso consigo mesma. Ela sempre se coloca em segundo, terceiro ou muitas das vezes em nenhum plano. Ela simplesmente não se permite ou não se acha no direito de estar como prioridade também. E é aí que mora o problema. É aí que muitas de nós adoecem. É aí que vem o problema emocional. Você fica tão engolido. Imagine uma mulher. Eu me coloco nisso porque eu trabalho com educação. Então eu já tenho uma rotina de trabalho. Aí você tem casa, filho, alguns têm trabalhos seculares, academia. Nós somos dotadas de muitas tarefas. E isso às vezes nos engole. E algumas de nós engordam, outras adoecem emocionalmente, enfim. Esse ano de 2025, como eu já falei para vocês aqui, foi um ano difícil por conta da perca da minha irmã, né, que acabou tendo a fatalidade de perder a vida, de tirar a vida por problemas emocionais. E por conta disso que eu quis gravar para vocês. A gente tinha uma conversa muito bacana e essa mesma conversa eu tinha com ela por horas, por horas, por horas. E às vezes ela chorava, às vezes ela aceitava, às vezes ela falava, meu nome é Juízo, pode deixar. Então, por isso que eu tenho gravado esses vídeos e eu quero muito falar com você. Eu estava refletindo sobre o meu pai, né? O meu pai, nos últimos anos de vida dele, ele morava comigo. As pessoas que conheciam ele passavam e falavam assim para ele: Oi, seu Zé, como tá? E ele dizia assim: Estou como Deus quer. E aí eu chamei ele para conversar numa ocasião e falei assim: Pai, o senhor sabia que o senhor não tá como Deus quer? Que não foi essa vida que ele escolheu para o senhor? E aí eu quis trazer ele para essa conversa e com aquela minha conversa eu queria trazer ele para perto, eu queria apresentar algo diferente para ele que ele estava acostumado. E aí eu falei para ele: Pai, o senhor tá hoje doente, infelizmente, mas não foi essa a vida que Deus quis. O senhor passou 40 e poucos anos da vida, quase 50 anos fumando, bebendo dia sim, dia não. Então, tudo isso é consequência dessa vida, né? E aí a gente conversou bastante, ele chorou e eu fui me conectando a ele, né? Como eu já falei para vocês, eu fui criada pela minha avó e eu sempre tive uma conexão especial com meu pai, mesmo ele distante. E eu fui conversando, tentando ele trazer para perto, mostrando uma fé diferente para ele, fazendo com que ele entendesse que muitas das vezes a consequência da nossa vida era por conta das nossas escolhas, porque a nossa escolha hoje, ela vai decidir o nosso destino amanhã. E é aí que a gente tem que tomar esse cuidado, é aí que o nosso olhar ele não pode ser diferente. A gente precisa entender que a maneira que eu conduzo a minha vida hoje, a forma com que eu lido com ela, vai decidir o meu futuro amanhã. Então, eu gosto de falar com vocês, mulheres, com os rapazes também, que às vezes também fazem isso consigo mesmos, não estão atolados nos seus problemas, em casa, paga isso, paga aquilo, aquela rotina toda, e o homem também adoece, gente. Homem também adoece emocionalmente, fisicamente, né, por conta de tantas coisas acumuladas.
E o que eu quero falar para vocês hoje é, se você não estiver bem com você mesmo, emocionalmente, você não vai conseguir estar bem para ninguém. E é por isso que existem pessoas tão amargas, tão cruéis nas suas relações, ou que não conseguem se doar para o outro de uma maneira bacana, sabe, com empatia, porque elas estão doentes. E aí essa doença, ela transfere para o filho, ela transfere para quem está ao seu redor, a ponto dessa pessoa ser insuportável de convivência. Então, o que eu quero dizer para você, mulher, se ame, se cuide. De repente, você não tem condições de ir num salão arrumar a unha, arrume você mesmo. Tem uma amiga especial, eu tenho uma amiga que todo sábado a gente passava a tarde juntas. Então, eu não trabalhava nessa época, fora ela trabalhava, então a folga dela era no sábado. O que a gente fazia? Ela limpava a casa dela de manhã e à tarde eu fazia o meu cabelo dela, fazia o meu, fazia a unha dela, fazia a minha. Então, escolha pessoas que somem na sua vida, sabe? Que sejam um divisor de água, que te chame para perto, que te faça sentir bem, que você fique bem. Escolham pessoas bacanas, que agreguem na sua vida, que façam você estar bem, se sentir plena, que valorizem a pessoa especial que você é. Tem uma moça que ela sempre falava comigo de uma situação que ela passou, que foi similar a que eu passei. E ela sempre batia na mesma tecla. E eu quero falar uma coisa com relação a isso. Muitas jovens, crianças e adolescentes passam por abusos. Algumas delas conseguem superar e ter uma vida, mas muitas não conseguem se curar. E quando isso não é curado, não conseguem se doar num relacionamento, isso vira um problema seríssimo e gravíssimo. E eu quero falar para vocês aí, mulheres, meninas, homens, rapazes, garotos. Muitas pessoas passam por problemas contínuos. Muitas pessoas têm problemas gravíssimos o tempo todo, doenças, problemas seríssimos. Todo mundo tem problema. Agora, o que nós não podemos fazer é viver o problema como solitude na nossa vida, ficando dentro de um casulo e, sabe, floresça aonde você estiver, sabe, escolha florescer, escolha brilhar, sabe, com a pessoa maravilhosa que você é, com a pessoa especial que você é mesmo, você é especial. Escolha florescer aonde Deus te plantar. Então, seja o melhor que você puder ser, porque você consegue. Você consegue. Ó, não esquecem, levanta, menina. Levanta, menina. Não fique estagnado. Ano de crescimento para tua vida. Ano de coisas novas e grandes. E ó, já deixa o like, já comenta aqui, já segue a gente, manda para alguém. Entenda uma coisa, você pode viver o melhor que você quiser, mas para isso você precisa se levantar e acreditar que tudo, absolutamente é possível aquele que crê. Fica com Deus, um beijão no seu coração.